Olá, que bom estarmos aqui no TADEL. TADEL significa Treinamento Avançado de Líderes. Jesus disse na grande comissão: ide fazei discípulos de todas as nações. O Steve Murrell disse algo muito forte, muito poderoso. Ele disse: Jesus nos disse para fazer discípulos e que ele edificaria a igreja. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Mas em vez disso, nós, pastores e líderes, temos tentado edificar a igreja e insistimos em negligenciar o discipulado. Essa é uma das razões que eu acredito que a Paz Church tem priorizado o discipulado, porque é a grande comissão. É a grande comissão. Por isso hoje eu quero até emprestar uma terminologia do Steve Murrell. O Steve Murrell, o seu livro Wicked Church, da qual peguei uma grande parte, da primeira parte dessa mensagem, ele fala dos mesmos e velhos e chatos truques. É sobre isso que eu vou falar. Os mesmos velhos e chatos truques. Por que isso? Ele explica o seguinte, que, citando o Steve Murrell, ele disse: meus 3 filhos jogaram tênis juvenil na Ásia e tênis universitário nos Estados Unidos. Como a maioria dos tenistas de competições, eles se beneficiaram do conhecimento de vários treinadores em diferentes estágios de desenvolvimento. Mas olha só o que ele disse: ninguém os ajudou tanto quanto ao técnico Tom. Para cima, para baixo, para cima, top spin é seu amigo. Os mesmos velhos e chatos truques. Para cima, para baixo, para cima, para cima, para baixo, para cima. Tom bradava as mesmas instruções todos os dias, como um sargento do exército preparando suas tropas para a batalha. Dizendo Steve, ele não era muito inovador, mas Tom conhecia as técnicas do tênis. E ele era um excelente professor que nunca se afastava do básico. Para cima, para baixo, para cima, os mesmos velhos e chatos truques, todos os dias, de novo e de novo, como um disco arranhado. Tom dizia: você quer ganhar? Então você tem que dominar os mesmos velhos e chatos truques. Para cima, para baixo, para cima. É assim que se faz o top spin. E o top spin é seu amigo. Nada de enfeites. Os mesmos velhos e chatos truques. Uau! Dizendo o Steve Murrell, é assim que eu creio que eu lidero a igreja. Em vez de tentar fazer coisas inovadoras, não é errado inovação, mas depender da inovação para tentar realmente ver a igreja crescer em qualidade e quantidade, não é assim. Quer fazer discípulos? Isso não requer nada de extravagante, apenas os mesmos velhos e chatos truques. Em vez de você procurar uma artimanha de crescimento, nosso ponto de partida deve sempre ser a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Nós não estamos procurando uma solução do tipo bala de prata. Não estamos atirando de forma ambiciosa e imprudente. Não estamos dando chutes desesperados do meio campo. Estamos apenas fazendo discípulos. Os mesmos velhos e chatos truques. Outra coisa muito linda que o Steve Murrell disse, ele disse: se nós concentrarmos simplesmente em fazer discípulos que estejam equipados e empoderados para fazer outros discípulos, a saúde, a força e o crescimento acontecerão naturalmente. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem poderá fazer os discípulos? Quem pode? Só os pastores, só os líderes, só pessoas super preparadas teologicamente, ministerialmente, que poderão fazer discípulos? Não. Olha esse exemplo fantástico. A Wikipedia
é a maior enciclopédia online gratuita do mundo. Você sabe que esse nome Wiki, ela vem de uma palavra havaiana, que quer dizer rápida. Embora parecer que a Wikipedia obteve sucesso muito rápido, na verdade foi um pouco acidental. Interessante isso. No ano 2000, o Jimmy Wales e Larry Sanger começaram uma enciclopédia online que eles chamaram de Nupedia. O objetivo era incluir contribuições escritas apenas por especialistas. Na Nupedia, antes que um artigo pudesse ser publicado na Nupedia, ela teria que passar por um extenso processo de revisão acadêmica. Mas essa estratégia, ela realmente se demonstrou excruciantemente lenta. Quando a Nupedia finalmente desconectou seus servidores, em 2003, apenas 24 artigos haviam sido publicados. E 74 estavam em processo ainda de revisão. Poxa, depois de todos esses anos, só 24 artigos. Não havia muitos artigos. Por quê? Porque tinha que ser pessoas muito profissionais. Agora, um ano depois que eles começaram a Nupedia, o Jimmy e o Wales, o Wales e o Singer, eles começaram em 2001 o lançamento do Wikipedia. Agora, o Wikipedia, eles começaram só para ser um sistema alimentador do Nupedia. Em outras palavras, a ideia era permitir que não profissionais, não acadêmicos e não especialistas escrevessem artigos, passariam então por um extenso processo de aprovação. Mas, olha o que aconteceu. No final daquele primeiro ano, 2001, os voluntários haviam enviado mais de 20 mil artigos para a Wikipédia. Os especialistas levaram 3 anos para criar 24 artigos. E os não especialistas, 1 ano somente para criar 20 mil artigos. Hoje, a Wikipédia tem mais de 53 milhões de artigos em mais do que 300 línguas diferentes. De acordo com uma pesquisa independente, a maioria desses artigos é tão precisa quanto os verbetes de enciclopédias tradicionais, escritos por especialistas reconhecidos. O que isso nos ensina? Como diz o Steve Morrell, infelizmente, muitas igrejas hoje funcionam mais como a Nupedia do que como a Wikipédia. Elas permitem que apenas profissionais credenciados, teólogos, bacharel em teologia, treinados por 30 anos, liderem os esforços de evangelismo e de discipulado. Enquanto que a Bíblia ensina que o ministério deve ser colocado na mão do povo, os voluntários que devem estar fazendo esse trabalho de discipulado, de ganhar vidas, de cuidar bem delas. Mas não, o que tem acontecido? O clero profissional tem monopolizado o ministério, e o ministério, então, vem se, muitas vezes, ressecando. Por quê? Porque foi abafado. O povo de Deus, que devia todo mundo estar envolvido em fazer discípulos, não estão envolvidos em fazer discípulos. Por que não estão envolvidos fazendo discípulos? Porque eles foram abafados. Nupedia. Veja bem. Agora, imagine se a situação fosse invertida. Imagine se todo crente, e não apenas os ministros assalariados, estivessem ativamente envolvidos em ganhar vidas, cuidar bem delas e treinar essas pessoas para também fazer discípulos. É isso que o Steve Morrell chama de um Wiki Church. Wiki Church, isso que é o livro de Atos. É verdade, como diz o Steve Morrell, a Wikipédia pode ser uma fonte
em alguns aspectos imperfeita, mas tornou a informação amplamente disponível, simplesmente capacitando os voluntários. Esse, creio eu, é o chamado da igreja, dar poder a pessoas imperfeitas para espalharem a mais importante das mensagens do mundo. Uau, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Agora, vamos falar sobre o nosso processo do discipulado da Paz Church. O nosso processo de discipulado, ela envolve 5 aspectos. Todos são do processo do discipulado, desde o começo até o 5º. É o nosso processo completo do discipulado da Paz Church. Também isso é chamado também a escada do sucesso na visão do MDA. Quais são os 5? Olha só, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Tá? Vou repetir. Ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar. Você sabia que o discipulado começa ao ganhar a pessoa para Jesus, ou trabalhar na direção de ganhar a pessoa para Jesus? O evangelismo também está incluído no discipulado. Como que nós evangelizamos na Paz Church? Nós evangelizamos através da nossa vida, cheia de Jesus, demonstrando muito amor e paixão, contagiando outras pessoas com esse amor, falando do amor de Jesus. Nós evangelizamos também em convidar os nossos amigos que agora estão afetados, porque eles estão vendo a nossa transformação, estão vendo a nossa vida transformada. Então os nossos amigos acabam sendo contagiados por nós, e nós convidamos eles então para o Life Group, a célula, convidamos eles também para os cultos de celebração, e eles vão ouvir a palavra de Deus, são impactados e transformados, e acabam entregando a vida para Jesus. Então o discipulado começa no ganhar, mas depois não é só ganhar. Muitas igrejas concentram nisso. Precisa ter um novo começo. Mas o que acontece? A pessoa só converteu, ela teve um novo começo, mas se ela não foi consolidada, se ela não foi treinada nos princípios do Evangelho de Jesus, o que acontece? Logo, aquela pessoa poderá voltar para os mesmos velhos hábitos, para os mesmos pecados, para as mesmas coisas erradas que ela praticava antes. Ou seja, ela teve um novo começo, mas ela não teve um acompanhamento para poder ficar crescendo na fé, para poder ficar crescendo nas coisas de Deus, entendeu? Então não é só ganhar. Aí vem o segundo princípio do nosso processo de discipulado, segunda etapa, que é consolidar. Agora, como que nós consolidamos a pessoa? Nós consolidamos ela através de um fator Barnabé, que é promover amizades profundas, para poder ensinar através daquelas amizades princípios bíblicos, especialmente através do exemplo da nossa vida. Nós consolidamos também a pessoa através do discipulado 1 a 1, do acompanhamento inicial, aquele livrinho. Nós consolidamos também a pessoa através do café com o pastor. Lá no café com o pastor ela vai realmente aprender como se tornar um membro da Paz Church e viver a vida da comunidade e da fé, que é tão gostoso, cheio de amor. Nós também consolidamos aquela pessoa através do que nós chamamos a trajetória do novo membro, que no futuro aqui no Tadel vou estar explicando melhor, tá? E nós também vamos então consolidar a pessoa, ingressando ela na classe da nova criatura. Agora, depois de ganhar, depois de consolidar, aí vem o edificar. O que é o edificar? O edificar é ajudar aquela pessoa agora a crescer em mais maturidade cristã. Como que nós fazemos isso? Por incrível que pareça, o edificar não é só repassando um monte de informação. Se fosse isso, não teria tantos teólogos com tanta imaturidade e criancice. Não teria tantos
pregadores e pastores que conhecem até o grego e o hebraico, mas são tão carnais. Crescer em maturidade não é só crescer em conhecimento da Bíblia. Crescer em maturidade é ser lapidado, é ser treinado, é na prática ajudar outras pessoas. E quando você vai servindo outras pessoas, você agora não está só ouvindo a palavra, você não só está tendo conhecimento, acumulando conhecimento da palavra, você está praticando a palavra. E aí sim você vai crescer em maturidade, quando você pratica a palavra. Então, veja bem, esse é um dos grandes segredos, envolver a pessoa em servir, em realmente trabalhar para Jesus, servir nos ministérios, servir no Life Group, ajudá-la nas profundas comunhões que nós chamamos o purê de batata, onde naquela profunda comunhão ela é estimulada ao amor, às boas obras, ela é confrontada com muito amor e carinho sobre os erros, ela é tratada, ela aprende a obedecer a palavra e praticar a palavra. Uau! E é claro que a classe Nova Criatura também ajuda nesse processo, ela não só ajudou na consolidação, mas ela ajuda na edificação. Então, já falamos as primeiras 3 etapas do discipulado: ganhar, consolidar e edificar. Agora vamos para a 4ª etapa do discipulado. A 4ª etapa do discipulado é treinar. Como que nós então implantamos essa 4ª etapa do discipulado? Nós treinamos a pessoa através do que nós chamamos o trilho do discipulador. Nesse trilho do discipulador, ela vai ser discipulada, ela vai ser tratada, mas ela também vai fazer o que nós chamamos o Expresso 1, que é um treinamento intensivo para se tornar um discipulador. Tem várias coisas nesse trilho discipulador que é muito maravilhoso, nós vamos estar aprofundando mais aqui no Tadel também, nas futuras semanas. Outra coisa, depois daquele treinamento inicial, né, do trilho do discipulador, ela é estimulada a participar fielmente do Tadel também. O Tadel chama-se Treinamento Avançado de Líderes. E por fim, nós temos também, ainda durante essa 4ª etapa do treinamento, nós temos também o trilho do líder de Life Group. Então você vê que o 4º é tudo com T, né? Treinamento, a 4ª etapa, é o tema dessa 4ª etapa, treinamento. Mas faz parte o quê? O trilho do discipulador, o Tadel e o trilho do líder de Life Group. Que coisa maravilhosa. Bem, nós já falamos das 4 etapas do processo do discipulado, né? Nós falamos do ganhar, do consolidar, do edificar e do treinar. Mas ainda tem mais uma etapa, que é o enviar. Enviar. Agora a pessoa não só já está servindo, não só está dando sua vida para as coisas de Deus, mas agora ela vai ser enviada para fazer discípulos. Ela aprende agora a discipular outras pessoas. Uau! Ela aprende a ir juntamente com seu discipulador para fazer evangelismo pessoal. E ela realmente, na prática, está junto com o seu discipulador, aprendendo e praticando o evangelismo, o discipulado. E aí, olha só, ela também, que coisa maravilhosa, ela agora vai acompanhar outra pessoa e discipular outra pessoa, essa grande comissão, ir de fazer discípulos. E ela agora está investindo a vida dela em outra pessoa. E se ela se sentir chamada por Deus, ela também poderá liderar um grupo de evangelismo, que nós chamamos a Missão Arca. A Missão Arca. Por quê? Porque se ela sentir dirigida por Deus para se tornar uma líder de Life Group, ou um líder de Life Group, então ela poderá dirigir uma Missão Arca, e essa Missão Arca poderá se transformar num Life Group. E ela se torna líder de Life Group. Então você vê que nesse 5º processo do ganhar, olha só, ela está evangelizando, ela está ganhando vidas para Jesus, ela está discipulando,
ela está liderando, ela está promovendo o reino de Deus. O que ela está fazendo? Ela está ganhando almas para Jesus. Qual é a primeira etapa? Ganhar. Então você vê que faz um círculo completo e continua assim para a glória do Senhor Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Então, eu quero terminar com isso. Nessa etapa, nessas 5 etapas do discipulado, nós temos que entender, queridos, para a glória do Senhor Jesus, que não é nada super diferente. Não, são os mesmos velhos e chatos truques. Ou seja, é só perseverar no discipulado. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa causa. É a nossa causa. É amar a Deus, amar as pessoas e perseverar, fazendo discípulos que, por sua vez, vão também ficar fazendo mais discípulos para a glória do Senhor Jesus.